No Ar. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scari e começa agora o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje vamos falar sobre o trabalho escravo contemporâneo. De 1995, ano em que o governo brasileiro reconheceu oficialmente a existência do trabalho escravo, a junho de 2020, mais de 55 mil trabalhadores foram resgatados do trabalho análogo à escravidão em todo o país, segundo dados da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia. Para conversar sobre o assunto, nós recebemos a Mércia Consolação Silva, que é socióloga e diretora executiva do Impacto, Instituto Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo. João Paulo Candia Veiga, professor do Departamento de Ciência Política e do Instituto de Relações Internacionais, ambos da Universidade de São Paulo. É pesquisador do Centro de Estudos das Negociações Internacionais. Você vai conferir as notícias do mundo com Alexandre Soares, da Rádio ONU, direto de Nova York. Os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor com a Isabela Alves e a participação especial do jornalista Franklin Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Mércia. Bom dia, João Paulo. E bom dia a você que está em sintonia com o Observatório na Brasil Atual. Aumenta o número de mortos, de infectados no nosso país. Nós podemos dizer, Frank, em meio a essa confusão, essa paranoia que é o Brasil, que o Brasil ainda é o país do futuro? Olha, Joel, nós temos que acreditar nisso e temos que trabalhar para isso, apesar de quem está na direção do país quer jogar o país nas trevas, né? Quer jogar o país na Idade Média, né? Uma época que nós nem vivemos enquanto país moderno. Mas, enfim, acho que a gente tem que acreditar e tem que trabalhar para construir esse país do futuro e, digamos, até de um presente melhor do qual nós estamos vivendo. Bom dia, Mércia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, tá me ouvindo, Mércia? Bom dia a todos, Franklin e... Muito bem. Bom dia, João Paulo. Isso aí está nos desviando. Bom dia. Nós estamos com o programa de sintonizar, nós estamos usando esse programa via Skype e conversamos antes de começar o programa e estava tudo bem. Agora chegou no comprimento da Mércia, deu um pequeno probleminha. Está me ouvindo, Mércia? Parece que não. Vamos, produção, fazer novamente o contato com a Mércia para que a gente consiga ouvir. Enquanto eu cumprimento o João Paulo Candia Veiga, professor do Departamento de Ciências Políticas da Universidade de São Paulo. João Paulo, tudo bem? Seja bem-vindo ao Observatório na Brasil Atual. Oi, muito bom dia a todos e a todas. Obrigado pelo convite aqui de participar do programa. O que explica de 1995 até os dias de hoje, 55 mil casos registrados, né? Tem outros, nós sabemos que existe esse número um pouco maior, que ainda exista escravidão no nosso país, João Paulo? Então, eu acho que você tem, por um lado, você vai, digamos, para o Brasil profundo, para as áreas rurais, os municípios pequenos, você vai ver que você tem ali um número muito grande de famílias, de trabalhadores vulneráveis, né? Tem baixa escolaridade, não tem oportunidades de trabalho, de geração de renda. Então, isso oferece digamos, uma possibilidade dessas pessoas entrarem nesses esquemas do trabalho análogo à escravidão. E, de outro lado, você tem empresas, fazendeiros, cadeias produtivas que se beneficiam dessa situação do país, né? Então, é uma mistura de Brasil profundo, de altíssima vulnerabilidade, principalmente nas áreas rurais, com a abordagem de empresas, de fazendeiros, de grupos econômicos que se beneficiam disso. Eles representam os resquícios da escravidão no país.
Eu acho que é isso. A escravidão acabou há 133 anos, mas nós temos aí resquícios, né, que tornam o problema mais grave, porque ele guarda uma certa invisibilidade, né? Muito bem, agora refeito o nosso contato com a Mércia. Tudo bem, Mércia? Seja bem-vindo ao nosso programa. Joel. Obrigada pelo convite, Joel Franklin. E bom dia, João Paulo, professor. Agora sim, eu acho que eu consegui normalizar a conexão. Obrigada. Que bom. Mércia, o que explica a escravidão contemporânea no nosso país? Olha, eu estava escutando o professor João Cândia Veiga, ele trouxe essa perspectiva mesmo da desinformação e também a vulnerabilidade da população, né? Nós temos uma população brasileira que não foi incluída mesmo no sistema produtivo, no sistema educacional. Nós tivemos um histórico de quase 400 anos de exploração da escravidão, então nós temos uma narrativa, um processo produtivo ancorado nessa lógica de explorar o ser humano. Então, o preço das commodities brasileiras, ela foi pensada e estruturada, levando-se em consideração que a mão de obra não era paga, não era adequadamente paga. Ela fazia parte do custo operacional como se fosse um maquinário ou um adubo. Então, hoje, quando a gente vende o café, o açúcar ou tudo que a gente vende, o preço é muito baixo e continua não pagando efetivamente. E mesmo em qualquer lugar do mundo, você não consegue equacionar o preço de uma commodity em relação ao quanto ela custa para pagar um valor decente. Esse é um argumento econômico difícil de você equacionar. Associado a isso, você tem essa lógica mesmo de achar que o outro, aquele ser humano que não é igual a você, naquelas condições de trabalho estão adequadas, aquilo está bom para ele. Então, você soma dois elementos muito cruéis e que perpetua essa exploração desse vulnerável. Você justifica ela economicamente e moralmente pelo histórico de escravização que a gente tem. Então, é muito triste. E, como muda essa? Né? Mércia, como é que a gente muda essa visão pré-capitalista? Muita educação. E não é educação no sistema só de sala de aula. Na sala de aula também. As crianças precisam entender qual é o direito dela, qual é o dever dela, esse aspecto do seu corpo ser inviolado, né, inviolável. Políticas públicas, não tem como você sair desse lugar e realmente temos que pensar qual é o papel dessas corporações no país. Não importa, inclusive, onde ela esteja, ela precisa assumir o protagonismo de interferir positivamente nas regiões onde estão. Uma corporação, às vezes, direta ou indiretamente, controla 70% de um território de município. É muito poder naquele município. Se você tem 70% do território, como é que fica a mobilidade? Como é que fica acesso à escola, infraestrutura, oferta de empregos? Né? Você não pode fechar os olhos, né? Você não pode dizer, eu estou gerando X empregos de qualidade, e todos os outros. E as outras pessoas que não trabalham para você, que opções elas têm? E os filhos delas? Né? Como é que aquela comunidade vai viver? Como é que aquele município pode sair da dependência, criar multiplicidade de vocações? Então, as corporações precisam pensar nisso. E isso também impacta na pequena, na média empresa. Como é que o Brasil pensa no desenvolvimento regional de forma a sair desse vício? Senão a gente vai ficar com vocações limitadas. Então, acho que também tem que pensar em políticas públicas, numa educação que visa introduzir o ser humano como cidadão em todas as esferas. A universidade tem que educar o próximo, o enfermeiro e o administrador de empresas para enxergar a vulnerabilidade como um todo, e a corporação tem que pensar o papel dela no local, no regional. João Paulo, no primeiro ano da pandemia de Covid-19 foram resgatados 942 trabalhadores da escravidão contemporânea, de acordo com dados do painel e informações estatísticas da inspeção do trabalho no Brasil. Ao todo, foram 260 estabelecimentos fiscalizados, frente a 280 em 2019. Foram encontrados 1.130 trabalhadores nessas condições. Dos 262 estabelecimentos inspecionados, 100 foram identificados com o trabalho escravo contemporâneo. O maior flagrante foi em número de trabalhadores em um só estabelecimento, aconteceu no Distrito Federal, onde 78% de trabalhadores estavam em condições análogas a de escravo em uma seita religiosa. Como mudar essa realidade, João Paulo?
Então, eu acho que a Mércia colocou bem o problema nas suas várias dimensões. Eu chamo a atenção para o problema das políticas públicas, né? Porque você tem que mudar essa situação com a repressão do Estado, porque o trabalho análogo à escravidão é um crime, né? Está tipificado isso pelo direito de maneira clara, e você precisa de um aparato estatal para coibir mesmo, para sancionar os agentes econômicos que fazem uso dessa prática, né? O problema é que a gente está vendo no Brasil já há algum tempo um desmonte das políticas públicas, né? Por exemplo, você pega o caso do auditor fiscal do trabalho, é uma carreira de Estado, né? Quer dizer, é uma carreira pública. E a gente tem informações aí, o nosso colega Sakamoto levantou, que praticamente apenas 56% dos postos de auditor fiscal de trabalho foram ocupados no período recente, né? Ou seja, isso significa que o Estado não tem capacidade de fiscalizar e reprimir essas práticas, né? Fora que o problema da pandemia, né, está dificultando... Agravou, né, a situação. Agravou muito, e o Estado não tem conseguido chegar na ponta, né? Exatamente nesses locais que você mencionou, onde a prática do trabalho análogo à escravidão acontece. Então, nós estamos vivendo uma situação muito difícil. O outro problema é das multinacionais, né, que cumprem nos seus países a legislação de lá e chegam aqui no Brasil e praticam o trabalho escravo aqui, né? Então, eu acho que talvez aí eu veja de uma forma um pouco diferente. Eu não acho que o trabalho análogo à escravidão esteja disseminado nas grandes empresas, né? Primeiro porque elas têm instrumentos para coibir esse tipo de prática. Acho que acontece, mas não é um problema generalizado. Por exemplo, você pegar a pecuária, que é onde tem a maior incidência, né? Claro que você tem as grandes multinacionais, que inclusive são brasileiras, que é fácil saber e detectar fornecedores de gado, né? Que fazem uso da prática do trabalho escravo, do trabalho análogo à escravidão. Mas eu não diria que é uma coisa generalizada. Eu acho que o trabalho escravo no Brasil, ele está realmente, são resquícios que permanecem, né, nas entranhas, né, nesse mundo, nesse Brasil profundo, de altíssima vulnerabilidade, principalmente no Brasil rural, onde acaba sendo uma oportunidade para aqueles grupos econômicos, fazendas, empresas, de lançarem mão dessas práticas. Mas eu não acho que é uma coisa generalizada no caso das grandes multinacionais. Embora existam casos, né, a gente sabe, né, dependendo do setor, né, inclusive no trabalho escravo urbano, tem grandes empresas na cadeia da confecção que a gente sabe que é onde ocorre a incidência do trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão. Você concorda, Mércia, que em relação ao que o João Paulo falou, é localizado o trabalho, essas multinacionais, não é generalizado isso? E outro aspecto que levantou que eu gostaria de repercutir com você, que é a legislação. O Estado não tem braço para coibir a escravidão. Como nós resolvemos esse problema? Olha, o país vou começar por essa última. O João Paulo trouxe realmente esse aspecto interessante. O país é um país gigante, nós temos a necessidade de se deslocar para conseguir inspecionar, visitar e fazer essa libertação. Nós temos gaps até de tecnologia, né? Como é que uma pessoa consegue pegar o telefone e ligar e falar e pedir socorro no meio do Amazonas? Às vezes não tem nem energia elétrica para isso. Então, o isolamento geográfico, tecnológico é real, certo? Então, nós temos essa situação presente. O Estado, mesmo para dar uma assistência simples de emissão de carteira de trabalho, ele está ausente em grandes partes do Brasil. Nós temos a dificuldade desse Estado, da presença do servidor público oferecendo a assistência, até mesmo nas favelas no Rio de Janeiro, que dirá oferecer na assistência para libertar, para acolher a assistência social ou mesmo a inspeção do trabalho. E é real. Nós temos um déficit de mais de 1/3 de concursados, fora que nós temos metade dos que estão trabalhando prestes a se aposentar.
Então, a OIT já tem falado que o Brasil está com um déficit enorme, e daqui a pouco esse déficit se agrava em termos de auditores fiscais, e não tem previsão de concursos públicos. Além disso, nós temos a atual gestão fazendo uma narrativa contrária a qualquer inspeção, seja ela ambiental, seja ela trabalhista, né? Há uma animosidade contra fiscalização no geral. Então, você cria na sociedade brasileira uma indisposição de um agente público chegar para dizer, olha, eu vim aqui ver se está tudo certo, né? Os carros do IBAMA são queimados. Imagina o auditor fiscal ainda. Já era uma profissão de risco, está aumentada. Então, você tem mesmo uma situação bem complicada em termos de contexto, né? Isso sem falar na retirada de recursos, né? Não é fácil chegar no meio do Amazonas. Você precisa de barco, carro, helicóptero. Se você tirou orçamento para isso, como é que chega esse auditor fiscal com a equipe, com o esquema de segurança nesses lugares? Porque eles são recebidos nessas áreas de fronteira com armamento pesado. E aí eu emendo no que o professor João Paulo estava nos apresentando. Quando você tem um setor bem consolidado, que já está atuando há muito tempo, em parcerias com uma indústria de ponta, ele já está há 30 anos desenvolvendo política de sustentabilidade, ele já implementou programas, ele já implementou processos que garantem, né, garantias de direitos, garantias de sistemas e procedimentos de proteção ambiental e social. O que a gente tem observado é que são as áreas novas de fronteiras, né? Novas áreas de exploração agrária ou mineral, ou novas fronteiras agrícolas, essas sim é que elas começam num sistema mais predatório, ambiental e social, e é aí que você encontra maiores violações, né? Então, esses novos momentos, né, a nova classe de agrobusiness, né, esses novos exploradores são os que trazem uma carga de violação grande, sem esquecer o que se viola nos ambientes urbanos, né, que a gente tem que mencionar, grandes pastelarias no Rio de Janeiro, esses ambientes mais informais no Agreste pernambucano, os espaços de grandes eventos. A informalidade no Brasil é muito grande e ela é toda feita em condições muito precárias, né? Então, tem esses elementos muito, muito presentes. E esses elementos estão presentes. Eu quero te ouvir, João Paulo. Aumentando o rigor da lei, aumentando a legislação, embora não há ambiente no país, eu concordo com a Mércia, para fiscalização, uma lei mais rigorosa poderia ajudar nesse momento? Então, eu acho que a lei brasileira é bastante rigorosa, né? Inclusive, ela tipifica o trabalho escravo de uma maneira até mais rigorosa do que em outros países, do que a própria OIT, né? Porque ela fala em jornada exaustiva e em condições degradantes de trabalho, né? Então, assim, eu acho que a lei, do ponto de vista do aparato jurídico institucional, nós estamos bem qualificados para combater o trabalho escravo. Pensando um pouco no que a Mércia colocou, né, eu gostaria que a sociedade reagisse de maneira mais forte em relação às práticas de trabalho análogo à escravidão, né? Mas como ela colocou, quer dizer, nós temos um passado escravocrata que naturalizou essas relações de vulnerabilidade, de relações abusivas com as pessoas, com os trabalhadores, com os cidadãos, né? Então, é muito difícil você mudar isso, porque isso está enraizado, né, de maneira secular na sociedade, né? Então, assim, para você pensar como a sociedade reagiria, teria que ser por esse caminho que a Mércia apontou, né? Através de cooperação com o terceiro setor, com aquelas empresas que se preocupam com o assunto, né? Tentando evitar a terceirização e a quarteirização excessiva nas cadeias produtivas, porque isso contribui, né, para as violações, né? Então, eu acho que esse seria um caminho, né? Mércia, como colocar na agenda do campo progressista do país a questão como a escravidão contemporânea? Interessante, eu vou só emendar uma coisa que o Joca falou com relação à legislação. O Brasil tem uma legislação
tão interessante que a gente é referência, tá? A gente começou pelo lado... Mas não aplica, né? Então, a gente tem um lado punitivo tão severo que nós conseguimos uma emenda em 2014, uma emenda constitucional, que não é simples, tá? Aprovar no Congresso emenda constitucional. Nós aprovamos a seguinte emenda: se uma terra privada, lá, que seja um prédio no urbano ou que seja uma fazenda, se ela tiver trabalho escravo ou infantil, da mesma forma que se ela estiver sendo usada para a produção de entorpecentes, e tudo for comprovado no processo lá final, civil, está comprovado, a terra é desapropriada. Devido ao processo legal, ela é desapropriada e ela é entregue para a reforma agrária ou para uso público. Isso é uma inovação inédita, só tem isso no Brasil, certo? Agora, minha pergunta para você é: você tem algum exemplo de que isso aconteceu na prática? Está parada no Congresso para ser regulamentada, porque aí o pessoal fica falando que não existe trabalho escravo, que é um exagero da inspeção do trabalho, e aí eles atrelam a coisa tão engenhosa que no meio da discussão sobre regulamentar isso, eles acabaram com o Ministério do Trabalho. A força contrária é tanta, como a gente mexeu na Constituição, os caras mexem no Executivo, entende? A força é enorme. O tsunami contrário a um movimento que a gente avança é enorme. Então, o jogo de xadrez é muito grande, né? O que os outros países estão fazendo em termos de legislação que vai na linha do que você está dizendo? Os outros países perceberam o seguinte: se eu faço uma legislação que culpabiliza a empresa no sentido de punir, por aí, eu acabo perdendo a parceria, a potencialidade de trazer esse agente para o meu lado. Os países estão editando legislação onde eles convidam, de um jeitinho bem convidado, as empresas a apresentarem relatórios do que elas estão fazendo contra o trabalho escravo. Se não apresentar o relatório, aí sim tem punição. Entendeu a diferença? É interessante. E tem que apresentar evidência. Entende que eu digo assim? Você é obrigado a me mostrar o seu relatório de due diligence. Você tem que dizer para mim o que você está fazendo, porque é obrigação sua produzir e vender aqui na Europa, na Alemanha, na Inglaterra, na Austrália, sem trabalho escravo infantil, sem tráfico de pessoas, sem financiar terrorismo, e eu quero a prova. Então, assim, você só tem que provar para mim que tudo que está chegando aqui está chegando ok. Se você não provar, aí sim você tem processo. Ou seja, cria uma cultura de responsabilidade. Eles começaram pelo outro lado. Portanto, o aprendizado nosso é o seguinte: a gente bateu do tipo, se tiver eu te prendo, e as empresas só negam, dizem não tenho, e fazem todo um auê para esconder. O que a gente tem que fazer agora é o seguinte: então, prova para mim que você não tem. Então, o que a gente tem que... É um jogo, é uma dança bonita, essa dança. Talvez o que você está dizendo é que a gente poderia recuar na legislação e trazer essa inovação que países da Europa e dos Estados Unidos estão fazendo, a legislação, para torná-la mais flexível, mais em termos de corresponsabilidade, né? Você apresenta um relatório... Em defesa de trabalhadores, recuar jamais. Eu faço legislação complementar, as empresas, essa é a palavra ideal. Agora, Mércia, convidaria as empresas a nos ajudarem a construir um país melhor, com mais responsabilidade, como um programa amplo de promoção de direitos humanos, com as empresas como parceiras, assim como os países estão fazendo. O importante é seu adendo, aí não é um recuo. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem: 1 em cada 10 tem sequelas 3 meses após contrair o novo coronavírus. O Alexandre Soares, de Nova York, tem as informações. A Organização Mundial da Saúde, OMS, alertou para os efeitos a longo termo da Covid-19, dizendo que as pessoas que sofrem com essas consequências precisam de cuidados continuados e prolongados. Segundo um novo resumo de políticas da OMS e do Observatório Europeu de Sistemas e Políticas de Saúde, cerca de 1 em cada 10 pessoas têm problemas de saúde persistentes 12 semanas após ter Covid-19. O novo documento destaca as respostas em diferentes países europeus
e analisa como pacientes, incluindo profissionais de saúde, estão conduzindo algumas dessas respostas. O diretor-geral da OMS para a Europa, Hans Kluge, disse que esses casos longos são um motivo extra de preocupação. Kluge informou que a agência não tem todas as respostas e não sabe que percentagem de doentes sofre de efeitos a longo prazo, mas está recolhendo essas informações rapidamente. Para ele, essa deve ser uma prioridade clara da OMS e dos sistemas de saúde. A agência destaca casos de fadiga severa e aumento do risco de danos ao coração, pulmões e cérebro. Segundo os dados, 1/4 das pessoas com Covid-19 sofre de sintomas entre 4 a 5 semanas após o teste positivo. Da ONU News em Nova Iorque, Alexandre Soares. Continuamos com o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre o trabalho escravo contemporâneo, com a socióloga Mércia Consolação Silva e o professor da Universidade de São Paulo, João Paulo Candia Veiga. Ô Frank Valverde, você vê as sequelas que o coronavírus pode ocasionar? Nós ainda estamos patinando em relação às vacinas. Imagina o maior número de brasileiros contaminados e sem vacina. É verdade, Joel. Acho que a chegada da vacina é uma forma de tentar evitar o contágio, né? Ou, digamos, amenizar o contágio em alguns casos, né? Agora, existe toda uma incógnita ainda, que é na questão do tratamento, né? Nós estamos engatinhando nessa área ainda, né? Infelizmente, acho que talvez nós estejamos, né? Não sou médico, talvez nós estejamos mais avançados na questão da vacina do que no tratamento da própria doença. Está aí o grande número de mortos, cada vez crescendo mais, o Brasil com quase 260 mil, os Estados Unidos com 500 mil e por aí vai. Tá? Joel, eu queria aproveitar e dar um recado, uma informação importante para todos e todas que nos ouvem, que nos acompanham. Nós temos um canal direto de comunicação, que é através do WhatsApp, né? Essa rede aí que todo mundo se comunica, né? A gente fica direto ligado nos inúmeros grupos. E nós temos um número destinado para todos e todas que queiram apresentar pautas, apresentar sugestões, críticas e também elogios, claro. Nós também gostamos de receber elogios do nosso trabalho. Se for o caso, envie essas mensagens para nós. Vou passar o número para vocês que estão nos ouvindo. Anotem aí. Prefixo 11 aqui de São Paulo, 988512317, repito, 11 988512317. Envie a sua sugestão de pauta, a sua sugestão de matéria, as suas críticas sempre serão bem-vindas. E, Joel, eu queria lançar aqui uma questão para ser debatida. Acho que o debate está muito bom entre a Mércia e o João Paulo, mas eu queria colocar uma questão que me parece interessante ser discutida com relação ao trabalho escravo ou análogo à escravidão. Nós temos visto aí nos últimos meses, né, com essa questão da Amazônia que pegando fogo, enfim, que muitos países começaram a dizer, olha, se vocês não cuidarem da questão ambiental, nós não vamos comprar os seus produtos. Tá? E eu queria saber, tanto da Mércia como do João Paulo, a pressão dos outros países com relação a esses produtos, de uma certa forma já foi citado aí, mas eu queria aqui aprofundar, né? Que países que fazem isso claramente, né? E eu lembro, Joel, até para ilustrar, recentemente, há uns anos atrás, teve uma grande marca de material esportivo que explorava o trabalho análogo à escravidão infantil, recosturando bolas lá no Paquistão e Bangladesh, um dos dois países, não lembro bem qual dos dois, ou talvez até os dois. Né? E tinha também uma marca de roupa internacional, né? uma loja de vestuário, que também foi acusada de trabalho, de explorar o trabalho escravo. E eu lembro que nessa loja especificamente, há uns anos atrás, Joel, eu entrei nela, né, e tive o cuidado de olhar as peças e as etiquetas. Joel, eu contei mais de 10 países, né, a produção da roupa que essa grande loja vendia. Então você encontrava a roupa que vinda da Turquia, do Paquistão, de Bangladesh, do Vietnã, do México, da Tailândia, Taiwan, enfim, eu contei, eram 10 procedências diferentes dessa loja. Né? Então eu coloco aqui para o debate deles, né? Da Mércia e do João Paulo. Como os outros países podem nos ajudar a combater o trabalho escravo ou, como chamamos, análogo à escravidão no nosso país? Mércia. Obrigada.
É exatamente aí que a gente está atuando agora. Quando eu comentei dessas legislações, né, cada dia mais estão se criando barreiras não tarifárias, mas são barreiras, então, sociais, para produtos de importação de países que estão querendo ou que estão com legislações fortes nessa linha. O primeiro lugar que começou a fazer isso foi a Califórnia. A Califórnia, em si, criou uma legislação e falou assim, olha, não vai ter mais trabalho escravo por aqui, não quero importar nada. A Califórnia, o estado da Califórnia. E aí, em 2014, o Obama fez assim, tá bom, todos os estados, os 50 estados agora têm a mesma legislação. E aí é interessante, porque quando o Trump assume, ele cria uma equipe. Ele cria uma equipe e essa equipe começa a olhar notícia de jornal. Era uma equipe de 5 pessoas e começa a olhar notícia de jornal e começa a ligar aqui no Brasil, ligar para o Impacto e falar, então, tem trabalho escravo aí nesse, e a gente tem a lista suja. Então, na lista suja, bastava olhar quem está ali. E aí eles começaram a se preocupar com as coisas que estavam chegando nos Estados Unidos. Só que eles não podiam subir barreiras de um setor inteiro, porque eles dependem. Como é que eles iam falar, não compramos mais o café do Brasil? 25% do café brasileiro vai para lá. Para o Starbucks, para a Nestlé. Como é que as lojas de café iam ficar sem o café brasileiro? Como é que eles iam ficar sem o açúcar, sem a carne, sem etc. Então, eles entraram um pouco numa lógica de que não só notícia de jornal podia ajudá-los, mas eles suspenderam toda a compra do algodão do Targuistão, não sei falar esse nome, mas aqui não se vende mais o algodão para os Estados Unidos por causa de trabalho escravo. Então, os países estão subindo as réguas. O governo inglês lançou a legislação deles também, uma legislação dessas que convidava as empresas a apresentar relatório. E disseram o seguinte, se você não fizer nada, você não vai poder importar. E eles começaram numa lógica educacional. Não subiram barreiras ainda. Estão numa fase educacional, fazendo pesquisa, vários seminários. Então, cada país está adotando uma estratégia. A Austrália fez outra. A França fez uma legislação enorme, em que ela, inclusive, na primeira versão, dizia que o CEO ia para a cadeia por 2 anos. E o Congresso derrubou esse item. Ia ser ótimo, imagina. O Carrefour o Casino, o Pão de Açúcar, né? É tudo francês. Imagina se não tem trabalho escravo ou tem trabalho escravo, ia para a cadeia o diretor de lá, não é nem o daqui. Ia ser muito interessante se essas legislações chegassem nesse nível, de não apresentou relatório e já estava indo para a cadeia. Imagina. Então, as legislações estão indo nessa direção. E agora, tudo isso está se tornando tópico de discussão na OCDE, que é a Organização de Comércio. Joca, me ajuda com a sopa de letrinha, por favor. Mas a OCDE está subindo essa competição internacional entre países, essa denúncia tem trabalho escravo, portanto, esse país está competindo internacionalmente com o meu produto, vendendo mais barato, porque tem trabalho escravo. Isso está na discussão internacional, né? Hoje, o Impacto faz parte, na instituição que eu estou liderando, das rodadas de discussão do acordo do Mercosul. Esse acordo da União Europeia com o Mercosul, que está tendo muita rejeição lá e aqui, por causa das queimadas na Amazônia, também tem capítulos sobre direitos humanos. Então, se o Brasil não tiver inspeção do trabalho, não tiver redução de denúncias, se as empresas que estão exportando dentro do acordo não apresentarem políticas e dados de que não tem trabalho escravo, pode sim, pode ter bloqueio de exportação. Então, o Brasil vai ter que apresentar uma política, vai ter que apresentar estratégia, se quiser fazer parte da OCDE e se quiser vender para o Mercosul. Então, ajuda sim, nos ajuda a pressionar o governo, a mexer a máquina da representação empresarial, que não é só o governo que resiste, não. O setor empresarial e a representação deles em Brasília também tem uma narrativa negacionista. Não é, aliás, que está em moda no Brasil, o negacionismo, né? Muito bem, João Paulo, eu quero ouvi-lo. Então, só para complementar o que a Mércia colocou, tem um tratado internacional em negociação na Comissão dos Direitos Humanos da ONU sobre empresas multinacionais e direitos humanos, né? E é bem na linha do que ela colocou. As empresas vão ter que começar a fazer procedimentos de due diligence, explicar um pouco como elas operam na cadeia, né? Através de programas, políticas e ações, né?
de respeito aos direitos humanos, e aí a questão do trabalho escravo entra nessa dimensão, e é um pouco como a Mércia colocou, quer dizer, ao invés de você reprimir a empresa com uma legislação dura, você faz com que a empresa diga o que ela tem feito. E esses relatórios que elas vão divulgar vão ser auditados, né, por instituições independentes, algumas até concedendo algum tipo de certificado, né? E isso vai acabar acontecendo de maneira voluntária, porque o tratado vai demorar ainda para ser aprovado, e as empresas vão começar a mostrar, olha, eu não tenho nada a ver com trabalho escravo na Amazônia, olha aqui, ó, olha o que nós fazemos, né? E isso já está começando a acontecer com algumas cadeias e com algumas empresas com marcas importantes, como foi dito aí, acho que pelo Frank, né? Então, assim, a gente vai ver isso se intensificar daqui para frente. Aí, uma outra questão para colocar para vocês é que eu acho que a Amazônia é vista muito de Brasília, né? A gente fica preocupado muito com o desmatamento, eu não estou dizendo que não temos que nos preocupar, mas a gente não pensa muito nas 8, 10 milhões de pessoas que vivem na Amazônia, nas áreas rurais, né? E fazem uso dos recursos naturais, inclusive da madeira, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar melhor como beneficiar essas pessoas que são vulneráveis, têm baixas oportunidades, têm baixa escolaridade, e são elas que, em última instância, vão defender a floresta, porque elas vão usar os recursos naturais da floresta. E vocês percebem que ninguém fala muito dessas pessoas invisíveis, né? São os ribeirinhos, são os trabalhadores rurais, são as famílias que vivem em condições de vulnerabilidade na Amazônia. Como eu falei, são de 8 a 10 milhões de pessoas. E ninguém fala muito nessas pessoas, né? E a gente precisa começar a falar, colocar elas no centro da discussão, porque não é só árvore, né? Você tem que ver as pessoas que estão ali, vivem do Existem lado, comunidades em torno, né? E são essas comunidades que vão, em última instância, proteger a floresta. Nós temos que gerar incentivo para as comunidades agirem no sentido de proteger a floresta, de fazer uso sustentável dos recursos naturais. Então, a gente tem que ver menos a Amazônia de Brasília e mais no âmbito local. Que incentivos nós estamos produzindo para essas famílias, de fato, fazerem uso sustentável dos recursos naturais? João Paulo, se debruçar sobre a realidade brasileira, né? Agora nós vamos ouvir as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor com a repórter Isabela Alves. Bom dia, Isabela. Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia aos convidados e ouvintes. Hoje eu trago as notícias mais acessadas do nosso portal. A primeira delas aponta que vítimas da crise na Etiópia sofrem com estupros e outras violências. O conflito que opõe o governo etíope e insurgentes tem afetado diretamente a vida de civis, que veem suas casas serem invadidas, mulheres serem estupradas e pessoas de diferentes idades serem vítimas de todo tipo de violência. Outra notícia aponta que o abandono de animais domésticos disparou em 70% na pandemia. O cenário surge após a onda de adoções no início da quarentena. O levantamento foi feito pela ONG Ampara Animal. E para encerrar, nós temos a notícia de crianças que fizeram uma vaquinha para restaurar uma área da Mata Atlântica. 2 crianças conseguiram arrecadar R$23 mil, que foram doados para a Fundação SOS Mata Atlântica, contribuindo para o plantio de 1,6 mil árvores nativas do bioma. Essas são as notícias da semana, e para ficar por dentro de mais novidades do Brasil e do mundo, basta acessar o nosso portal, observatório3setor.org.br. Essa foi a repórter Isabela Alves, que volta na próxima semana. Obrigado, Isa. Até lá. Obrigada. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram, @Observatório 3 Setor. No Facebook, facebook.com/Observatório 3 Setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do YouTube do Observatório. Lá você também encontra lives, entrevistas e quadros como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. Basta buscar por Observatório 3, numeral Setor. Repetindo, Observatório 3, numeral Setor. E agora nós vamos conferir o top 5 de heroínas brasileiras
esquecidas pela história. Agora vamos conhecer o top 5 do Observatório das heroínas do nosso país, mas que infelizmente ficaram fora dos livros de histórias do Brasil. Em quinto lugar, Teresa de Benguela. Teresa de Benguela liderou o Quilombo do Piolho, que ficava na fronteira do Mato Grosso e a Bolívia, depois da morte de seu marido, o José Piolho. Sob sua liderança, a comunidade negra e indígena do Quilombo resistiu à escravidão no Brasil por mais de 2 décadas. Mas, infelizmente, Teresa ficou fora dos livros de história. Em quarto lugar, Maria Felipa. Maria Felipa foi uma guerreira que foi escravizada aqui no Brasil e ajudou muito na luta contra os portugueses que não aceitavam a independência do país. Maria Felipa chegou a se juntar com 40 mulheres para seduzir os soldados e colocar fogo nas suas embarcações, ajudando o Brasil na luta por sua independência. Em terceiro lugar, Zacimbagaba. Zacimbagaba era a princesa Icambinda, em Angola, há 300 anos, quando foi capturada e vendida como escrava para o Brasil. Aqui foi castigada e estuprada, mas nunca desistiu de lutar por seu povo. Zacimba bolou um plano de fuga. Os escravos invadiram a fazenda, todos os torturadores foram mortos e a família do fazendeiro foi poupada. Zacimba montou um quilombo e passou o resto da sua vida lutando pela liberdade do seu povo e atacando os navios negreiros que chegavam no Brasil. Em segundo lugar, Aracy Guimarães Rosa. Conhecida como Anjo de Hamburgo, a brasileira arriscou sua vida e seu emprego para ajudar os judeus do Holocausto. Em 1938, a circular secreta 1127 restringia a entrada de judeus no Brasil. Aracy ignorou a circular e continuou emitindo vistos para judeus que seriam mandados para o campos de concentração. Ela fazia o cônsul assinar os vistos em branco, mentindo que seriam para outros imigrantes. Aracy e seu marido Guimarães Rosa chegaram a ficar 4 meses sob custódia do governo alemão. Aracy foi agraciada pelo governo de Israel com o título de Justos entre as Nações pelo seu ato de coragem e bravura. Em primeiro lugar, Dandara dos Palmares. Provavelmente você já ouviu falar do marido de Dandara, Zumbi dos Palmares. Mas sua esposa, que foi tão importante quanto, ficou fora dos livros de história do Brasil. Dandara era uma guerreira que dominava técnicas de capoeira e lutava ao lado de homens e mulheres em muitas batalhas geradas por ataques sofridos no Quilombo dos Palmares. Dandara ajudava também na estratégias de defesa e resistência do Quilombo e também trabalhava na agricultura do local. Dandara se suicidou no dia 6 de fevereiro de 1694, quando foi presa, e preferiu a morte do que a escravidão. A história completa de todas as heroínas citadas aqui está no quadro Você Conhece no nosso canal do YouTube, que tem história de outros personagens e muito mais curiosidades. Aproveite e se inscreva no nosso canal. Até o próximo Top 5. Voltamos com o Observatório na Brasil Atual, hoje falando sobre trabalho escravo, com a Mércia Consolação Silva, socióloga, e o professor da Universidade de São Paulo, João Paulo Candia Veiga. Eu acho que você tem uma informação importante, é isso, Franklin? Sim, Joel, tem uma informação bastante importante para todos e todas que nos ouvem, que nos acompanham. O Observatório do Terceiro Setor está com a campanha Observatório em Movimento. O que vem a ser o Observatório em Movimento? É uma iniciativa que nós tivemos de reunir especialistas das mais variadas áreas do conhecimento, que vão dar dicas, sugestões, informações de como nós podemos melhor viver esse momento de pandemia e inclusive da pós-pandemia, né? Porque o mundo será outro depois que essa pandemia passar. E eu convido a todos e a todas que nos acompanhem nessa campanha Observatório em Movimento pelo nosso site www.observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. E também em nossas redes sociais, no facebook.com/Observatório 3 Setor, no Instagram, @Observatório 3 Setor e youtube.com/Observatório 3 Setor. Essas são as redes sociais que nós temos divulgado o nosso trabalho no Observatório Terceiro Setor e essa campanha que nós estamos levando agora, que é o Observatório em Movimento. Joel, eu tenho uma questão, acho que ao meu ver, ela tem uma certa importância para ser debatida nos dias de hoje, quando a gente fala essa questão do trabalho escravo ou trabalho
digamos, próximo ao que seria as normas o usual da escravidão, né? A pergunta que eu tenho a fazer, tanto para a Mércia como para o João Paulo, é a seguinte: nós hoje não temos mais o Ministério do Trabalho, né? Qual o impacto que isso teve na questão do trabalho escravo, ou do chamado trabalho análogo à escravidão? Não seria necessário a volta desse ministério novamente? Isso ajudaria a combater o trabalho escravo? João Paulo. Sem dúvida, eu acho que o que aconteceu aí nesses últimos 2 anos é que houve uma espécie de rebaixamento, né, das políticas públicas de atendimento às questões trabalhistas e sociais, né? E o fato de você extinguir o Ministério do Trabalho e subordinar, por exemplo, como foi dito aqui pela Mércia, os auditores fiscais do trabalho à autoridade do Ministério da Economia, acho que isso muda muito, porque enfraquece todo o conhecimento acumulado dos grupos, né, que fazem a fiscalização, os grupos móveis, né, que fazem a fiscalização do trabalho análogo à escravidão. Eu acho que se a gente recriasse o Ministério do Trabalho e fizesse os concursos para preencher os cargos de auditor fiscal do trabalho, com ações junto ao Ministério Público do Trabalho de maneira mais sistemática, organizada, né? Eu acho que a gente conseguiria fortalecer essa dimensão da política pública, né? Foi tão enfraquecida nos últimos anos, né? Então, sem dúvida, eu acho que faz todo sentido recriar o Ministério do Trabalho e fortalecer as carreiras de Estado ligadas à área trabalhista e social. Mércia. Eu concordo plenamente, até porque quando observamos esse aspecto nos outros países, né, sempre existe esse eixo dedicado a pensar a parte do trabalho. A Organização Internacional do Trabalho, ela é tripartite, né? Ela tem a visão do empregador, a visão dos empregados e a visão do governo. Por quê? Porque são vozes conflitantes e, querendo ou não, uma agenda que tenta imprimir uma lógica economicista no país, né? Numa agenda da perspectiva da economia, ela, de alguma forma, não necessariamente está alinhada com uma perspectiva de proteção do trabalhador. Elas apresentam conflitos. Óbvio que num governo que precisa estar alinhado, tem que alinhar, mas isso é pactuar, não é um submeter-se, como foi feito. Então, há uma submissão do interesse do trabalhador a uma pasta, a um interesse, a uma voz, a uma linha, a uma agenda. Isso é que complica. Mas se você pensar no cotidiano, o grande impacto é que você destruiu para a questão do trabalho escravo e a inspeção do trabalho, você criou instâncias de decisões confusas. Então, você fragmentou, descentralizou a política pública lá dentro. Então, um grupo tomava todas as decisões e agora ela está difundida, né, complicada, mais complexa, várias pessoas tomando decisões. Isso deixa a política de combate ao trabalho escravo morosa, porque depende de várias canetas, vários interesses, até ela ser aprovada, e aí vai para um outro lugar para o orçamento ser aprovado, um outro lugar para as duas peças serem aprovadas, enfim, quando a coisa toda é aprovada, ela nem começa. Enfim, então, o fim do Ministério do Trabalho representa um grande retrocesso para a classe trabalhadora e para a sociedade em geral. O tempo passou rápido com vocês, 1 hora de programa já, mas eu queria pelo menos dar essa informação. Em 20 de novembro de 2020, o caso de Madalena Giordiano, de 46 anos, ganhou repercussão no Brasil. Ela era uma mulher negra e vivia em situação de trabalho doméstico análogo à escravidão há 38 anos. A violação teria começado quando Madalena tinha 8 anos e foi pedir comida na casa de uma abastada família de Minas Gerais. A família em questão não pagava salário a Madalena, que dormia em um pequeno quarto sem janela, não tinha telefone, celular nem televisão. Sua única propriedade eram 3 camisetas. Ela ainda foi obrigada a se casar com um idoso para ficar com a pensão dele. A pensão foi tomada pela família, que explorava a Madalena, que utilizou o dinheiro para pagar a graduação em medicina e uma das filhas da família.
Madalena só foi resgatada após denúncias de moradores do prédio em que estava vivendo com um dos filhos da família, um professor universitário, João Paulo. Tá aí, eu acho que isso representa um pouco o que pensa a parte da elite brasileira a respeito da escravidão. Como eu tenho 5 minutos, eu vou deixar 2 minutos para cada um dos convidados, faremos um registro que achar necessário para a gente fechar a nossa entrevista do programa de hoje. Antes, eu quero falar, Franklin, suas conclusões finais. Eu acho que é importantíssimo nós ficarmos atentos e atentas com essa questão do trabalho escravo. Informe-se quais são as empresas que utilizam o trabalho escravo e boicote os seus produtos. Muito bem. Começo com você, João Paulo. Eu vou terminar com você. Suas conclusões finais, que mais importante nesse nosso programa sobre escravidão, trabalho análogo à escravidão, você gostaria de deixar registrado, que faltou a gente conversar, perguntar, enfim? Eu acho que nós falamos bastante na dimensão do trabalho escravo no âmbito das políticas públicas, falamos também no âmbito do trabalho escravo como um fenômeno, digamos, ligado à economia, né? E não falamos tanto do trabalho escravo como um fenômeno sociológico, né? E esse caso da Madalena que você levantou, eu acho que exemplifica bem isso, né? Como nós normalizamos as relações interpessoais, né, assimétricas com trabalhadores, e o resultado é esse que você mencionou, né, uma pessoa que, na verdade, fica vinculada a uma família, mistura laços afetivos nesse processo. Aconteceu um caso aqui em São Paulo, num bairro nobre, muito parecido com a Madalena, né? Uma pessoa que estabeleceu relações pessoais com uma família e foi vivendo em troca de comida, depois com um salário que era retido, e depois isso vai avançando, ou seja, isso tem a ver com o nosso passado escravagista, escravocrata, né, que acabou normalizando no âmbito da cultura, digamos assim, né, no âmbito, uma coisa mais, numa dimensão mais antropológica, sociológica, do que propriamente econômica, né? Porque não tem um interesse econômico de Exemplos como esse mostram que a escravidão não acabou no Brasil, né? Enfim, é isso, né? Mas, olha, é o seguinte, eu tenho mais 1 minuto para você, Mércia, para você concluir rapidamente para a gente fechar o programa, que eu estou estourando o tempo aqui. Concordando, exatamente. Eu fico pensando como grandes corporações não discutem isso todo dia, né? Teve um caso de uma corporação em que a gerente tinha a empregada como trabalhadora escrava no fundinho também. E ela só foi demitida agora, quando teve o segundo caso de empregada liberta. Então, só depois do segundo caso que a grande empresa de cosmético demitiu a gerente geral dela. Então, assim, nunca fez treinamento com todo mundo, mas eu quero parabenizar o Observatório do Terceiro Setor. Essa atividade de falar das mulheres negras que foram esquecidas no livro de história, esse é o tipo de ação que vai fazer com que a gente volte a respeitar as mulheres negras que, como eu e que como outras do meu passado e do meu futuro, minha filha, minha irmã, ajudam esse país a ser melhor. Sem isso, a gente não vai resgatar o respeito. Sem reconhecer o que a gente faz de bom, a gente vai sempre estar destinada a ficar na cozinha sem receber salário, sem benefício, sem carinho, sem respeito. Então, é importante reconhecer o que a gente colaborou. Obrigada. O Observatório na Brasil Atual está terminando. Agradeço a presença de Mércia Consolação Silva, socióloga e diretora executiva do Impacto, Instituto Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo. O João Paulo Candia Veiga, professor no Departamento de Ciência Política e do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, acompanhe nosso programa Brasil Cidadão, sempre com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.